Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer que foi criada semana passada, na última quinta-feira, um grupo específico para todos aqueles que estão a passar pelo despertar ou que pensam que estão a passar pelo despertar espiritual ou que pura e simplesmente estejam curiosos em saber mais sobre esse tema e em conhecer melhor esse tema. Portanto, neste momento no Facebook nós temos 3 sítios que vocês podem visitar. Nós temos a página oficial do Poder do Cosmos no Facebook, temos o grupo Poder do Cosmos no Facebook e temos o grupo Poder do Cosmos O Despertar também no Facebook. É com muito orgulho que eu digo que neste momento, e hoje é dia 25 de março, já temos 100 membros dentro do grupo do Poder do Cosmos O Despertar. E portanto isto é apenas para vos dizer que quem quiser saber mais, quem pensar que pode estar a passar por esta situação ou quem simplesmente quiser entender mais sobre o assunto, pode visitar-nos, pode ver as histórias que estão a ser partilhadas por outras pessoas, podem ver também artigos que nós estamos a colocar lá e podem também partilhar as vossas histórias se assim o entenderem. Para além disso, eu também gostaria de voltar a agradecer a todos aqueles que me têm enviado mensagens ou que têm deixado aqui escrito em baixo os vossos votos de melhoras para mim. Agradeço-vos do fundo do coração. Eu na quinta-feira pensava estar muito melhor do que aquilo que na realidade estou e portanto posso dizer-vos que estava só aqui a verificar o microfone e no entanto posso dizer-vos que na sexta-feira eu pensava que já estava bem, que já estaria a funcionar normalmente e infelizmente ao fim de algumas consultas às 4 da tarde volto a sentir-me mal e não trabalhei para o resto do dia de sexta nem ao longo do dia de sábado, mas comecei a trabalhar ontem novamente. Já comecei a contactar as pessoas para as consultas e portanto as consultas deverão começar a partir da manhã, de acordo com os contactos que eu tenho feito. Portanto, isso era outro assunto que eu gostaria de deixar esclarecido. Quero também agradecer a todos aqueles que têm subscrito o canal do Poder do Cosmos no YouTube, que têm feito likes nos vídeos, que têm deixado comentários nos vídeos e tenho-vos a dizer que neste momento estamos a menos de 300 subscritores para atingir os 10.000 subscritores no canal e portanto estamos quase lá e quando atingirmos os 10.000 subscritores irá haver um live e irá depois haver aqui também um sorteio de forma a receberem uma prenda do Poder do Cosmos diretamente na casa de um de vocês. Portanto estamos quase a chegar lá. Gostaria também de recordar que existe a loja do Poder do Cosmos. Vocês podem aceder a essa loja através do Facebook do Poder do Cosmos, onde temos uma série de artigos a preços muito mais acessíveis, como por exemplo este livro, que é o único artigo de que eu vou falar hoje para não vos massacrar, que é, por exemplo, este livro da Doreen Virtue, 365 Conselhos dos Seus Anjos, que está a ser vendido por cerca de menos 4,5€, praticamente 5€ mais barato do que aquilo que vocês conseguem encontrar nas lojas. E, portanto, quem quiser sabe que temos este livro e outros disponíveis, entre outros produtos como mais livros, cristais, ambientadores, uma série de outros produtos que nós temos disponíveis. Portanto, já sabem que podem ter acesso agora a 2 grupos diferentes e este grupo vem na sequência da série Despertar, que já conta com 2 vídeos. O terceiro vídeo da série vai sair esta quinta-feira às 10h30 da noite e eu irei continuar a fazer vídeos sobre este assunto à medida que vou me apercebendo de algumas dúvidas ou que me vou apercebendo da necessidade de haver alguns esclarecimentos sobre este assunto. E pronto,
sem mais demoras, vamos então fazer aquilo para que eu estou aqui hoje e aquilo para que todos vocês estão aí, incluindo quem nos acompanha nas estreias, que temos, por exemplo, sempre a Anabela Moraes, a Beatriz Oliveira, a Liz Fragoso, temos a Amanda, temos a Elba, que também costuma estar por aí, temos o Marco, o Bruno, que também vai aparecendo, e uma série de outras pessoas, a Genilda também costuma estar sempre presente, uma série de pessoas que estão todas as semanas presentes na estreia e que acabam por fazer uma troca de ideias em direto, e aquilo está a começar a transformar-se praticamente num grupo de apoio. Volto a recordar que quem está a assistir à estreia não pode andar com o vídeo para a frente, apenas pode andar com o vídeo para trás. Para todas as outras pessoas que não estão a assistir à estreia, vocês têm na descrição, aqui mesmo por baixo do vídeo, se abrirem a descrição, tem todos os signos e à frente tem o tempo em que cada signo aparece. Se clicarem diretamente em cima do tempo, o vídeo salta para o momento em que inicia o signo que vocês querem ver. E agora sim, sem mais demoras, vamos então fazer o quê? Vamos ver o que é que o tarô e o que é que as cartas dos anjos têm para nos dizer esta semana para cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar com Carneiro. Esta semana é uma semana em que a fava, como se costuma dizer, portanto, a previsão negativa está a aparecer em mais signos do que o habitual. Geralmente temos apenas 1 ou 2 signos e esta semana temos mais. No entanto, não é esse o caso de Carneiro. Carneiro é, aliás, um dos signos que tem das cartas mais positivas que saíram esta semana. E vamos começar pela carta de tarô. Esta semana, para Carneiro, nós temos os enamorados. E os enamorados, como vocês podem ver aqui por esta carta, geralmente as pessoas, e aqui vem uma pequena lição de tarô, geralmente as pessoas falam sobre a carta dos enamorados como sendo uma carta de escolhas, uma carta de decisões. No caso deste baralho, isso não é verdade. Porquê é que isso é verdade em alguns casos? Porque existem certos baralhos em que a carta dos enamorados não tem 2 pessoas, mas sim 3. Em que temos um homem com uma mulher de um lado e outra mulher do outro, e ele mostra-se confuso, sem saber para que lado quer ir. No caso deste baralho, a carta dos enamorados representa apenas 2 pessoas. Como podem ver, temos aqui um homem e uma mulher que olham um para o outro como se mais nada existisse à volta deles, e tem depois aqui todas estas flores magníficas, estas jarras aqui à volta deles, e eles estão abraçados e vê-se claramente que estão bastante apaixonados. Esta carta tem saído várias vezes a signos diferentes, portanto eu penso que já sabem o que quer dizer, mas de qualquer das formas vamos então colocar aqui a carta à vossa frente para vocês poderem ver. E isto, carneiros, significa o quê? Significa o fim do isolamento e a formação de um laço que vai ser baseado no amor, na honra e na confiança. Ora, se nós estamos a falar aqui do final do isolamento, quer dizer que aqueles carneiros que se têm andado a sentir um pouco mais tristes ou um pouco mais isolados, já não vão ter tendência para se sentirem dessa forma. Portanto, vão começar a sentir que têm mais pessoas à volta delas, ou têm pelo menos uma pessoa de volta delas que será uma pessoa mais positiva, uma pessoa que se vai aproximar melhor. Quando nós falamos nesse tal laço que se vai aqui formar, um laço que tem a ver com a honra, que tem a ver com a confiança, que tem a ver aqui também com o respeito, com o amor, este laço é um laço que não quer dizer necessariamente que seja a nível amoroso. O que eu quero dizer com isso é, apesar desta carta representar um casal, nós não podemos olhar para esta carta estritamente no sentido de uma relação amorosa. Portanto, carneiros, isto poderá realmente ser um laço que vocês vão formar na vossa vida amorosa, mas pode também ser um laço formado na vossa vida profissional, ou pode ser um laço formado a nível da vossa vida familiar, ou até uma nova amizade que vos possa surgir e vocês possam
ficar aqui com um laço mais estreito a nível de amizade. Portanto, apesar desta carta aparecer como tendo duas pessoas apaixonadas, na realidade pode representar aqui uma série de laços diferentes. Mas eu volto a repetir para que não fiquem dúvidas que são laços baseados no amor, na honra e na confiança, carneiros. Portanto, muito boa esta carta, muito positiva para vocês. Relativamente à mensagem dos anjos, vocês têm ser amado, mereço ser amado. E o que é que esta carta nos vem dizer? Esta carta vem nos dizer o seguinte, é uma afirmação poderosa. Ser amado e merecer ser amado é estar em pé com os braços bem abertos e dizer: estou disposto a deixar o amor entrar. É seguro deixar entrar o amor. Eu aqui estou apenas a ler o outro lado da carta, porque esta carta tem dois lados. Eu gosto imenso de usar este oráculo, já foi usado, eu penso que é a terceira ou quarta vez que nós estamos a usar este oráculo nos nossos vídeos dos signos. Porque esta mensagem é maravilhosa, eu mereço ser amado, porque todos nós merecemos ser amados. Todos nós. E sermos amados não é sermos amados apenas por um homem ou por uma mulher. É sermos amados pela nossa família, sermos amados por amigos, sermos amados por alguns colegas de trabalho. Todos nós somos dignos de amor. Todos nós merecemos o amor na nossa vida. E é curioso que vocês esta semana tenham a conjunção dos enamorados ao mesmo tempo que tem uma carta que diz mereço ser amado. O que é que isto significa, carneirinhos? Significa que esta semana vocês devem se lembrar de que merecem ser amados, que merecem deixar entrar o amor na vossa vida, e se vocês aproveitarem bem as oportunidades que vão ter esta semana, vocês poderão fazer o quê? Sair do isolamento e construir um laço, seja a nível amoroso, de amizade, família ou profissional, mas vocês vão conseguir formar aqui um laço com base no quê? No amor, na confiança, no respeito e na honra. Portanto, carneiros, esta semana é uma boa semana para vocês. Vocês têm cartas maravilhosas e, ao fim e ao cabo, esta semana para vocês vai ser a semana do amor verdadeiro. E passamos agora para Touro. Touro, vocês esta semana não têm cartas más. Vocês esta semana têm, a nível de tarô, o Page of Pentacles, que é quase como quem diz o Pagem de Pentáculos. Eu, como trabalho muito mais em inglês do que em português com as cartas, digamos que é o Valete de Pentáculos, se vocês quiserem pensar nas cartas tradicionais de jogar. Mas temos aqui esta imagem de um jovem que segura aqui um pentáculo grande e que está a olhar em frente com um olhar pensativo. O que é que eu já vos expliquei várias vezes? Quando estamos a fazer uma leitura individual, o sexo que sai na carta é importante, porque pode-vos representar a vocês ou pode representar alguém que está na vossa vida ou que irá estar na vossa vida. No entanto, quando fazemos uma tiragem para um signo que vai apanhar tantas pessoas diferentes em fases tão diferentes da vida, nós não podemos olhar para o sexo da pessoa, temos que olhar, isso sim, para as características que esta pessoa nos vai trazer. E quais é que são as características aqui do Page of Pentacles, ou o Pagem de Pentáculos? Claramente é um jovem, isso é a primeira coisa que nós vemos aqui, mas é um jovem que tem aqui algumas características bastante específicas, bastante especiais. Estamos a falar de uma pessoa mais nova, estamos a falar de um jovem que, seja na escola, seja a nível de trabalho, é alguém que está disposto a trabalhar no duro. Ou seja, nós podemos estar aqui a falar de um estudante, por exemplo, que está disposto a estudar e a trabalhar no duro relativamente aos estudos. Podemos estar a falar sobre uma pessoa que quer aprender mais e que está disposta a fazer sacrifícios esta semana para avançar, para aprender mais. Por outro lado, nós também poderemos estar a falar de alguém que poderá ser
ser, por exemplo, um aprendiz com novas ideias. Um aprendiz com novas ideias pode ser o quê? Imaginem que vocês começaram um emprego há pouco tempo ou começaram um trabalho há pouco tempo e vocês neste momento até estão com novas ideias que gostariam de poder apresentar, novas ideias que gostariam que o vosso patrão, que o vosso chefe levasse a sério e pudesse implementar. Ou então, imaginem uma situação familiar em que existe um problema ou uma determinada questão e vocês vêm com uma nova ideia que poderá alterar a situação e poderá até ajudar a melhorar a situação. Portanto, esta carta está relacionada com o quê? Está relacionada com uma pessoa que poderá ser mais jovem, mas não necessariamente, mas está relacionada com alguém que ou está com vontade de aprender mais, ou está com vontade de evoluir mais, ou está com vontade de trabalhar no duro para poder aprender e evoluir mais, ou então alguém que está com novas ideias. E novas ideias podem ser relativamente ao emprego onde vocês estejam, ou podem ser novas ideias relativamente à vossa vida profissional, uma mudança que vocês queiram fazer, ou novas ideias até relativamente, por exemplo, à vossa vida familiar. Portanto, não deixa de ser uma semana interessante, porque é uma semana que tem muito a ver com a aprendizagem e com a implementação de novas ideias que vos possam surgir. Depois aparece uma carta muito interessante, porque se temos o tarô a dizer que vocês vão querer aprender mais, trabalhar no duro e investir, nós temos depois uma carta de tarô que nos diz: sou livre para ser eu próprio. E eu vou-vos ler o que é que está escrito por trás. E por trás está a dizer-nos: vejo-me como alguém livre. Sou livre na minha mente. Sou livre no meu corpo. Sou livre na minha vida. Está aqui esta parte, portanto, o sou livre para ser eu próprio. E porquê que é importante juntarmos estas duas cartas? Porque estas cartas vêm nos dizer algo interessante. Quando vocês tiverem essa tal ideia, essa nova ideia, o mereço ser eu próprio, vem nos dizer o quê? Que vocês não devem desistir das vossas ideias apenas porque vão contra as ideias que estão estabelecidas por outras pessoas. Vocês devem continuar, devem avançar, porque vocês são livres de pensar de outra forma, são livres de ter outras crenças. Portanto, já sabem, uma semana em que vocês querem aprender, uma semana em que querem trabalhar no duro, uma semana em que podem estar com novas ideias e uma semana em que não se podem esquecer de que merecem ser vocês próprios. Vocês merecem ser quem vocês são na realidade e não aquilo que os outros esperam de vocês. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, vocês têm uma carta que à primeira vista poderá parecer complicada, mas que depois de analisarmos não é assim tão complicada quanto isso. Vocês no tarô têm o 9 de paus, o Nine of Rods. E no 9 de paus vocês podem ver aqui este homem. Este homem está vestido de uma maneira que parece quase como se fosse um capacete militar. Quase como se fosse um homem pronto a ir para a guerra, pronto a ir para a luta. Ele coloca aqui um ramo e depois vai assim com esta postura altiva, ele vai assim direito, vai com força, vai a marchar em frente e tem aqui um capacete que nos faz lembrar quase um capacete militar. Portanto, a primeira imagem com que nós ficamos é uma imagem de força. É essa a imagem que o 9 de paus nos vem transmitir. Portanto, eu vou colocar aqui mais de perto para vocês poderem analisar, porque tal como eu já vos expliquei várias vezes, o tarô só se consegue compreender quando nós aprendemos a entender a simbologia que cada carta tem para nos dar. Portanto, aqui neste 9 de paus, tal como eu já vos disse, vê-se aqui força. E, portanto, esta carta significa que esta semana, Gêmeos, vocês vão ter a força e a capacidade de conseguirem enfrentar de forma corajosa, de forma sem medo, a oposição que haja contra vocês.
Portanto, imaginem que alguém está contra uma ideia vossa. Vocês vão ter força para contrapor isso. Imaginem que no trabalho há um colega a tentar prejudicar-vos. Vocês vão ter força para enfrentar esse colega. Imaginem que alguém na vossa família também vos pode estar a prejudicar. Vocês vão ter a força e a coragem de enfrentar essa pessoa e de ultrapassar esse problema. Imaginem em qualquer área que venha de facto um problema na vossa direção, que venha uma pessoa tentar prejudicar-vos, que venha alguém com ideias completamente contrárias às vossas. Esta carta diz-nos que vocês vão ter a coragem, vão ter a prontidão e vão estar aptos para conseguir enfrentar essa força de oposição que vem contra vocês e vão conseguir ultrapassá-la. Agora, será que vocês vão conseguir ultrapassá-la de forma fácil? Aquilo que o 9 de paus diz-nos o quê? Diz-nos que vocês vão conseguir ter a vitória sim, mas após uma luta. E é por isso que nós temos aqui este chapéu, este capacete, que parece quase um capacete militar. Portanto, isto significa, mesmo que venha alguém contra as vossas ideias, mesmo que venha alguém contra vocês, mesmo que venha alguém a querer prejudicar-vos, vocês vão conseguir ter a força suficiente para enfrentar essa pessoa. Se vai ser fácil? Não. E não vai ser fácil porque nós sabemos que esta vitória que vocês vão ter vem a seguir a uma luta. Portanto, vai existir aqui uma luta, vai haver aqui uma situação de oposição, mas vocês vão sair vitoriosos, gêmeos. Portanto, esta semana não têm de ter medo. A oposição que vem contra vocês, a dificuldade que está a vir contra vocês, é algo que vocês vão conseguir superar. Não facilmente, vai ter que haver uma luta, ou seja, vai ter que haver ou uma troca de ideias, ou vocês vão ter que ser um pouquinho mais ríspidos naquilo que estão a dizer, mas sem dúvida alguma vocês vão conseguir ter a vitória e vocês vão conseguir ganhar e vão conseguir evitar que essa pessoa que se está a opor contra vocês ganhe e vos passe por cima. Portanto, gêmeos, esta semana vocês vão ter a vitória após uma luta e após alguém que está a tentar opor-se contra vocês ou contra as vossas ideias. Vocês vão ter a coragem e a força de enfrentar essa pessoa e vão sair vitoriosos. Relativamente à mensagem dos anjos é: deixo que todo o meu ser vibre com luz. E depois aqui na parte de trás diz-nos: sei que a força universal está em toda a parte, em todas as pessoas, locais e coisas. Eu vou aqui virar para que vocês possam ler esta parte também. Mas quando aqui diz: deixo que todo o meu ser vibre com luz, vocês vão necessitar de deixar todo o vosso ser a vibrar com luz esta semana. Porque não se esqueçam, vocês vão estar numa situação em que vão ser atacados. Vocês vão estar numa situação em que vão ter alguém a opor-se contra vocês ou a opor-se contra as vossas ideias. Portanto, se alguém se está a opor contra vocês ou contra as vossas ideias, vocês vão mesmo necessitar de deixar todo o vosso ser brilhar, deixar toda a vossa luz interior vir cá para fora. Para quê? Para vocês conseguirem ter toda a força e toda a coragem que vocês necessitam para enfrentar esta luta e saírem vitoriosos. E esta é a grande mensagem para vocês. Deixo que todo o meu ser vibre com luz. Para quê? Para conseguir ganhar uma luta em que alguém se vai opor a mim ou às minhas ideias. E vamos passar agora para Caranguejo. Caranguejo, vocês são o primeiro signo deste vídeo a ter a chamada fava. E isto foi uma expressão que a Anabela Moraes inventou, que aparece nas estreias todas durante o chat e, portanto, ficou. E isto significa que vocês, caranguejos, não estão com uma semana fácil. Vocês esta semana têm o 10 de espadas.
E se nós olharmos para a simbologia desta carta, nós podemos ver alguém deitado no chão, cravado com 10 espadas e o sangue a escorrer por baixo. Portanto, assim que nós vemos esta carta, nós sentimos imediatamente dentro de nós e percebemos dentro de nós que esta carta não é uma carta boa, não é uma carta positiva. Portanto, eu vou colocar aqui mais de perto para que vocês possam ver. Aliás, pela cor da mão que nós temos aqui, nós nem sequer sabemos se esta pessoa conseguiu sobreviver a estas espadas todas cravadas em cima dela. Portanto, infelizmente, o que é que isto significa para os nossos amigos caranguejos? Isto significa que esta semana vocês podem ter algo que pode aparecer até de forma súbita, mas a correr mal, quase como se fosse um infortúnio que vos vai bater à porta de forma súbita. Significa também que poderão enfrentar a ruína ou poderão enfrentar dor. Esta questão de enfrentar dor, a dor pode ser a vários níveis. Vocês podem literalmente estar com dores físicas, portanto vocês poderão estar com um problema de saúde, poderão estar aqui com alguma doença e esta semana poderão estar a sentir mais dor no vosso corpo, poderá ser um problema de saúde, mas também poderá ser uma dor a outro nível. Imaginem que vocês estavam à espera de uma resposta de uma entrevista de trabalho e de repente é-vos dito esta semana que vocês não entraram nesse trabalho. Pode provocar dor. Imaginem que vocês foram informados esta semana de que vão perder o vosso trabalho. Dor. Imaginem que a vossa relação vai terminar. Dor. Imaginem que vocês vão descobrir uma traição na vossa relação. Dor. E por aí fora. Portanto, esta dor de que a carta fala é uma dor que pode ser física, emocional, espiritual ou mental. Mas é uma dor que pode vir acompanhada também de uma sensação de ruína, como se o vosso mundo estivesse a desabar e aquilo em que vocês sempre acreditaram, de repente, deixa de ser verdade. Portanto, infelizmente, caranguejos, não é uma semana fácil. É uma semana em que vocês podem sofrer um infortúnio súbito, algo pelo qual vocês não estavam à espera, e pode significar também, por um lado, a ruína de um sonho ou algo que vocês tenham nas vossas vidas que possa ficar arruinado, como um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, um desentendimento familiar muito forte. Pode significar a perda de um trabalho, a perda de um emprego, pode significar o estarem à espera de uma resposta positiva de algo e terem uma resposta negativa, ou pode significar, enfim, dor física propriamente dita, ou vocês estarem à espera do resultado de um determinado exame médico e o exame médico vir mais negativo do que aquilo que veio. Portanto, infelizmente, caranguejos, já sabem, não é uma semana fácil para vocês. É uma semana em que vocês vão enfrentar o infortúnio, a ruína e possivelmente dor. No entanto, a mensagem dos anjos para vocês tenta animar-vos um pouco e diz: estou disposto apenas a ver o meu esplendor, ou estou apenas a ver o meu esplendor. Ou seja, lendo aqui atrás, penso e digo apenas aquilo que quero criar na minha vida. Sou mais do que adequado para tudo o que tenho de fazer. Portanto, estou disposto a ver apenas o meu esplendor. Ou seja, vocês vão passar uma série de dificuldades esta semana. Vocês vão ter um infortúnio súbito, ou vão ter alguma coisa a entrar em ruína, ou então vão ter aqui alguma questão que vos vai provocar dor. E o conselho dos anjos é vocês recordarem-se de que têm que olhar para vocês e têm que olhar para aquilo que vocês têm de melhor. E porquê? Para não se deixarem abater pela parte negativa que esta carta nos traz. E é por isso que ela diz: penso e digo apenas aquilo que quero criar na minha vida.
Ora, se vocês estão aqui a ser vítimas de dor, de ruína, de um infortúnio, vocês devem pensar naquilo que vocês querem para vocês e não naquilo que vocês não querem. O universo não entende a negativa, apenas entende pela positiva. Portanto, vocês não devem dizer eu não quero mais sentir dor. Vocês devem dizer eu quero sentir paz. E é por isso que nos dizem, penso e digo apenas aquilo que quero criar na minha vida e sou mais do que adequado para tudo o que tenho de fazer. Resumindo, não percam a esperança. Apesar de haver ruína, dor e infortúnio, apesar de tudo isso, vocês vão conseguir ultrapassar. Vocês têm dentro de vocês a força necessária para conseguirem aguentar esta semana e conseguirem passar por cima. Portanto, caranguejo, esta semana é muito importante que vocês sejam fortes e que vocês se lembrem de quem vocês são, a força que vocês têm e o poder que vocês têm para alterar aquilo que vos pode acontecer de negativo. E passamos agora para Leão. Leõezinhos, esta semana também nos calhou uma carta negativa, também estamos com a chamada fava. E que carta é que nos calhou? Uma carta que já não é a primeira vez que aparece às segundas-feiras quando fazemos este vídeo. Esta semana nós estamos com o 3 de espadas. E o 3 de espadas já é um conhecido nosso aqui nos nossos vídeos sobre os signos. Mas como vocês podem ver, nós temos um coração trespassado por 3 espadas, com gotas de sangue a cair aqui por baixo e uma nuvem negra por cima do coração. Portanto, eu penso que esta carta, relativamente ao que nos está a dizer, ela praticamente fala por si. Mas vamos aproximar aqui a carta e apesar de vocês já a conhecerem tão bem quanto eu, porque ela tem aparecido sucessivamente em alguns signos, é a primeira vez que sai a Leão, porque Leão costuma ser um signo de alegria, costuma ser um signo que enfrenta as situações de outra forma, mas calha a todos e desta vez calhou-nos a nós, porque sabem que eu também sou leão e portanto calhou-nos aqui a todos nós leõezinhos esta semana, infelizmente, o nosso 3 de espadas. E o que é que o nosso 3 de espadas nos vem dizer? Vem-nos falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre dor, vem-nos falar sobre um atraso, vem-nos falar também sobre uma decepção ou uma desilusão e fala-nos sobre a possibilidade de escolhermos o poder sobre as emoções. Portanto, quando esta carta nos vem falar aqui de dor, esta dor de que a carta nos fala pode ser dor a vários níveis. Não dor física, aqui não é dor física. Aqui estamos literalmente a falar da dor que nós sentimos quando nos desiludimos ou nos decepcionamos com alguém. Ou seja, isto pode ser relativamente à vossa vida amorosa. Imaginem que de repente ficam extremamente desiludidos, decepcionados e desapontados com a outra pessoa com quem vocês estão. E o mesmo pode ser dito para pessoas da vossa família, amigos que sejam verdadeiramente importantes, colegas de trabalho que vocês gostem muito e de repente fiquem desiludidos ou decepcionados com alguma atitude que eles possam ter. Portanto, é esse tipo de dor de que nós estamos a falar aqui. Por outro lado, sem ser necessariamente dor ou mágoa, aliás, a palavra correta é mágoa, que esta carta nos pode trazer esta semana, é uma carta que nos vem falar de desilusão, de desapontamento. Portanto, é com isso que nós, leõezinhos, vamos ter que contar esta semana. Mágoa, desapontamento ou desilusão. E o que é que isso nos pode provocar? Os leões são, as pessoas do signo de leão, são geralmente pessoas orgulhosas. Não estou a dizer que sejam pessoas com a mania que são melhor do que as outras, não é nesse sentido, mas somos pessoas com um orgulho muito grande e, portanto, os leões não gostam de admitir quando se enganaram relativamente a alguém, a alguma situação ou a alguma coisa. E isso pode fazer com que nós podemos reagir de uma maneira diferente da maioria dos signos.
como nós somos pessoas muito orgulhosas e um pouco teimosas também, vamos ser honestos, nós poderemos ter aqui tendência para, se alguém ou alguma situação nos magoou, nos causou uma desilusão e nos desapontou, a nossa tendência poderá ser para deixarmos que a emoção seja colocada de lado e nós deixemos entrar a nossa parte mais racional, que nós deixemos entrar aquele lado de leão em que nós vamos enfrentar a situação de frente, por muito que nos possa doer, por muito que nos possa custar. Ou seja, os leões têm tendência, quando alguém os desilude ou os decepciona, de não quererem dar parte de fracos e, portanto, podem fazer de conta que não estão a sofrer tanto quanto estão, que a desilusão não é tão grande quanto na realidade foi, que o desapontamento não foi tão grande como foi, agarram nas emoções, metem numa caixinha e depois deixam a parte racional entrar em funcionamento. Temos que ter algum cuidado com isso. Eu não digo que esteja errado, porque eu acho que de certa forma é um mecanismo de defesa. No entanto, as emoções têm que ser vividas. Se alguém nos magoou, nos decepcionou, se alguém provocou uma desilusão em nós, temos que enfrentar essa desilusão. E não podemos ceder à tendência que vamos ter de agir com a parte apenas racional e muitas vezes uma parte racional em que deixamos até uma posição de poder que nós possamos ter, tomar conta da parte emocional. E é por isso que o conselho dos anjos é muito claro e diz: expresso-me de forma positiva. E porquê é que esta carta é tão importante em dizer-nos isto? Exatamente porque, eu vou ler o que diz aqui atrás, tudo o que faço é uma escolha. Posso escolher o que dizer, pensar e fazer. Leões, porquê é que isto está aqui? Eu vou virar só para que vocês possam ver o que está aqui escrito. Portanto, posso escolher o que dizer, fazer e pensar. E porquê que é tão importante esta carta dizer escolho expressar-me de formas positivas? Porque os leões têm alguma dificuldade em lidar com a mágoa, a desilusão, o desapontamento, a decepção de uma pessoa para conosco. E muitas vezes a tendência de um leão pode ser esfriar completamente e começar a pensar determinadas coisas ou começar a pensar numa maneira não necessariamente se vingar, embora alguns leões possam ser vingativos quando a parte negativa do leão vem ao de cima, mas poderá haver aqui alguma tendência para ficarmos mais frios, para ficarmos mais autoritários, para de certa forma também querermos que aquela pessoa sofra com o sofrimento que nos causou a nós. E é por isso que os anjos nos vêm recordar do quê? Tudo o que faço é uma escolha. Posso escolher o que dizer, fazer e pensar. Portanto, nós não podemos controlar que alguém nos cause mágoa. Não podemos controlar que alguém nos desiluda. Não podemos controlar que alguém nos desaponte. Mas podemos controlar a maneira como vamos lidar com essa mágoa, com essa desilusão, com esse desapontamento. E é por isso que diz: posso escolher o que dizer, fazer e pensar. Nós não temos controle naquilo que os outros fazem. Nós não podemos controlar o que os outros nos fazem a nós. Mas nós podemos controlar a maneira como vamos reagir relativamente àquilo que os outros nos fizeram. Isso sim está nas nossas mãos. Portanto, leões, por muito grave que seja aquilo que nos vai acontecer, não se esqueçam, nós temos o poder de escolher o que pensar, o que dizer e o que fazer relativamente àquilo que nos fizeram a nós. Não se deixem levar pelo caminho mais fácil. Não se deixem levar pela parte da vingança. Não se deixem levar pela parte mais negativa. Não se esqueçam que vocês são luz e que vocês não têm culpa daquilo que vos fizeram. Quem vos magoou, essa pessoa é que tem culpa. Não baixem a vossa vibração só porque alguém não foi correto com vocês. E passamos agora para Virgem. Virgem, isto é o seguinte relativamente às vossas cartas.
Toda a gente sabe, porque eu já disse isto várias vezes, e aliás, quem segue os vídeos já se apercebeu, eu não trabalho com cartas invertidas. E até este momento, com vocês agora, virgens, só tinha acontecido uma vez nestas tiragens feitas à segunda-feira de aparecer uma carta invertida. E vocês são o segundo signo, e é a segunda vez que acontece vir uma carta invertida. A carta que vocês têm é o Ace of Rods, ou o As de Paus. Esta carta costuma ser uma carta com uma conotação positiva, não com uma conotação mais negativa. No entanto, a carta saiu assim esta semana. E eu não costumo trabalhar com cartas invertidas e, portanto, eu levo muito a sério quando aparece uma carta invertida. Porque quem já me viu baralhar em diretos ou quem já teve consultas comigo pessoalmente, sabe que eu baralho de olhos fechados e que eu baralho de uma forma que é muito difícil a carta dar a volta. Mas esta carta deu a volta e veio invertida. E, portanto, no seu formato não invertido, nós temos aqui uma mão que sai de uma nuvem, portanto, quase como se fosse a mão do destino, e agarra aqui neste bastão, agarra aqui neste ramo. Agora, quando invertemos isto, o que é que isto nos quer dizer? O que é que esta carta, de forma invertida, nos diz? De forma invertida, fala-nos sobre corrupção, decadência e pobreza espiritual. Eu não estou aqui a dizer que vocês não sejam pessoas espiritualmente evoluídas ou minimamente iluminadas a nível espiritual. Porque se vocês não fossem, não estariam aqui a ver este vídeo. Vocês não teriam interesse por tarô, não teriam interesse por anjos, não teriam interesse por signos e nenhum de vocês me estaria a ver. No entanto, existem fases na nossa vida e alturas na nossa vida em que, por muito espirituais que nós sejamos, podemos ter dúvidas, podemos começar a questionar-nos ou podemos começar a entrar por um determinado caminho que não é o caminho mais correto ou que não é necessariamente o caminho da luz. E, portanto, quando esta carta nos fala de pobreza espiritual, poderá querer dizer que vocês, por alguma razão, estarão com tendência esta semana para estarem com mais dúvidas. Poderão estar com tendência esta semana para terem uma vibração mais baixa. Poderão estar com tendência esta semana para questionar coisas que vocês não questionavam geralmente. E isso não quer dizer que seja negativo. Aliás, eu acho que nós devemos questionar sempre tudo. Vocês não têm que ver os meus vídeos e acreditar em tudo aquilo que eu estou a dizer. Façam pesquisa, vejam também por vocês, procurem livros sobre os temas, procurem outros vídeos diferentes sobre aquilo que eu falo. Eu acho que nós temos sempre que tentar aprender e temos sempre que ouvir outras opiniões, temos sempre que tentar ver o que é que as outras pessoas dizem e depois pensarmos por nós qual é a informação que nos faz mais sentido, no que é que nós acreditamos. Portanto, esta carta, apesar de eu falar em pobreza espiritual, pode significar ou que vocês estão mais descrentes esta semana, ou que vocês estão muito pensativos e já não sabem no que acreditar, ou que vocês começaram a acreditar em algo a nível espiritual que vos tirou do vosso caminho correto. Quando esta carta fala em decadência, decadência quer dizer que alguns de vocês poderão estar a ter hábitos esta semana que não são mais saudáveis. Por exemplo, começar a fumar. Por exemplo, começar a beber. Por exemplo, começar a sair à noite, mas não é aquela saída à noite normal e saudável, é aquela saída à noite em que cometem excessos, em que chegam muito mais tarde do que aquilo que era suposto. Também poderá querer dizer tendência para terem mais do que um parceiro, ou seja, vocês fazerem aqui uma má escolha e poderem ser vocês aqui a não serem corretos com alguém. Portanto, decadência é nesse sentido.
isto? É vocês estarem a agir e estarem a pensar de uma forma que não é uma forma de luz, não é uma forma positiva e não é a forma mais normal vinda de vocês de funcionar. Portanto, reparem aqui bem, pobreza espiritual, decadência e a possibilidade da corrupção, o poderem ser corrompidos por alguém. Serem corrompidos por alguém pode significar que alguém vos está a tentar dizer alguma coisa que vos possa retirar do vosso caminho. Alguém poderá estar a tentar controlar-vos e vocês podem deixar que esse controle aconteça. Portanto, virgens, tenham muito cuidado esta semana. Vocês têm aqui a tendência para entrar em decadência, ou seja, em comportamentos que vos vão tirar da luz, poderão ter tendência para se deixarem corromper por algo que não é bom para vocês, e poderão, a nível espiritual, ter aqui uma pobreza espiritual. Deixar de acreditar no que acreditavam, questionar coisas que não questionavam, ou até mesmo começarem a entrar aqui por um caminho que não é o mais correto. O que é que os anjos têm a dizer sobre tudo isto? Os anjos querem recordar-vos de algo que tem tudo a ver com o que eu acabei de vos dizer, que é: estou numa jornada em constante mutação. Ou seja, aquilo em que vocês acreditam pode passar por várias fases e vocês podem evoluir. E aquilo em que acreditam hoje pode ser diferente daquilo em que acreditam amanhã, porque tudo na nossa vida está em constante movimento e está em constante evolução. E na parte de trás da carta diz: a minha vida nunca está bloqueada, estática ou estagnada, pois cada momento é novo e diferente. Cada fim é um novo ponto de começo. Portanto, esta mensagem é muito importante, considerando... Eu estou a ver o Fofuxo ali na cadeira, porque ele mexeu-se e eu ouvi-o aqui a mexer-se. Para quem ainda não reparou, o Fofuxo tem estado aqui durante o vídeo inteiro. E agora está a olhar para mim porque eu disse o nome dele. Mas, considerando as duas cartas juntas, portanto, estou numa jornada em constante mutação, junto com um as de paus invertido, a mensagem importante aqui é: vocês poderão realmente, seja através da decadência, da corrupção ou de uma pobreza espiritual, vocês podem estar a começar a acreditar em coisas diferentes e a agir de forma diferente. Talvez não seja o melhor caminho para vocês, porque aliás esta carta indica que não é exatamente um caminho positivo, mas aquilo que os anjos querem que vocês se lembrem é: estou numa jornada em constante mutação. Nada é estático, tudo muda. Ou seja, aquilo em que vocês acreditam hoje pode ser diferente daquilo em que vocês acreditam amanhã e não quer dizer que seja necessariamente pior. Por vezes nós precisamos de ter experiências negativas para conseguirmos entender melhor as experiências positivas. E eu acredito que é isso que esta carta está a tentar mostrar. Está a tentar mostrar que vocês podem passar por uma fase mais negra e estarem a explorar uma parte mais negra para depois voltarem a integrar o caminho de luz dentro de vocês. E não se devem sentir mal por isso, porque estão numa jornada em constante mutação. E passamos agora para Balança. Balança, vocês, relativamente à carta de tarot que vocês têm, é uma carta que já saiu anteriormente aqui em algumas tiragens nossas e é uma carta que não é realmente das mais fáceis. Para quem ainda não percebeu, temos aqui neste momento o Fofuxo que passou ali da cadeira para o meu colo. Mas, voltando à carta de Balança. Balança, vocês esta semana têm uma carta complicada que é o 7 de Pentáculos. E o 7 de Pentáculos não é a primeira vez que nos aparece. Vocês podem ver aqui nesta carta um homem que parece estar queimado pelo sol porque vê-se a cor da pele um pouco mais escura. Vê-se este homem também aqui com ferramentas de trabalho na mão e, portanto, dá aqui a entender
dizer, acima de tudo, que é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa esforçada e é alguém que está a olhar em frente como se estivesse a querer entender o que é que vai acontecer a seguir. Eu vou aqui, se o Fofus permitir, chegar a carta mais de perto e vocês podem aqui ver esta carta, portanto, o 7 de Pentáculos. Este 7 de Pentáculos significa o quê? Este 7 de Pentáculos vai significar o quê? Vai significar que através do vosso trabalho, através do vosso esforço, vocês podem cultivar aqui algo a nível de ganhos materiais. E, portanto, para conseguirem ganhar aqui algo a nível material, vocês vão ter que fazer uma junção de duas situações. Vocês vão ter que juntar aqui, por outro lado, o trabalho duro, e por isso é que este homem parece ser um homem até já queimado pelo sol e que trabalha imenso. Portanto, vão ter que juntar aqui o trabalho duro com o esforço individual. Esta carta aquilo que nos vem dizer é: sim, vocês esta semana poderão ter ganhos materiais ou poderão começar a cultivar algo que vos irá dar ganhos materiais. O começar a cultivar algo pode ser, por exemplo, iniciarem um novo emprego, iniciarem um novo projeto, iniciarem aqui uma nova ideia, mas, atenção, isto significa que vocês só terão acesso a esse ganho material através de duas coisas, a combinação, obrigada Fus, duas coisas que é a combinação do vosso esforço, do vosso trabalho no duro, com o vosso esforço individual. Portanto, vocês não só vão ter que dar tudo aquilo que têm a nível individual, como também vão ter que trabalhar no duro para conseguir. Mas o que é que a carta nos diz verdadeiramente? Vocês vão ter êxito, vocês vão ter sucesso e vocês vão conseguir ter os ganhos materiais que pretendem. Depois temos aqui uma carta muito importante a nível de conselho dos anjos que diz: estou disposto a mudar. E na parte de trás, esta carta diz: quando uma porta se fecha, outra se abre. É apenas mudança. Estou a salvo, em segurança e sou amado. Juntando estas duas cartas, o que é que nós ficamos a saber? Ficamos a saber que, provavelmente, para terem este ganho material de que se fala aqui, vocês têm que ter de facto o vosso trabalho no duro e o vosso esforço individual, e isso poderá representar para vocês necessariamente uma mudança. Portanto, isto significa o quê? Que vocês poderão ter que modificar determinados hábitos vossos, que vocês poderão ter que talvez mudar de empresa, mudar de trabalho, mudar a forma como trabalham, mudar a forma como pensam. E os anjos dizem o quê? Que não faz mal mudar. É por isso que eles dizem: quando uma porta se fecha, outra se abre. É apenas mudança e vocês não devem ter medo da mudança. Diz aqui: estou a salvo, em segurança e sou amado. Portanto, se vocês tiverem que mudar para conseguirem trabalhar no duro, fazerem este esforço individual para terem aqueles ganhos materiais, o que é que os anjos nos dizem? Não tenham medo. Mudem aquilo que tiverem de mudar, porque a mudança é apenas isso, uma mudança. Se tiverem que mudar de emprego, mudem de emprego. Se tiverem que arriscar e abrir um negócio próprio, arrisquem e abram um negócio próprio. Estão numa altura propícia para isso. Se estão a pensar, por exemplo, meter um projeto novo, iniciar um projeto novo, estão numa semana propícia para isso. Portanto, estas cartas dizem-nos: vocês vão conseguir ter ganhos materiais. Esses ganhos materiais vêm de onde? Do vosso esforço individual e do vosso trabalho no duro. E para conseguirem fazer esse esforço individual, trabalho no duro e ter estes ganhos materiais, vai ser necessário mudar alguma coisa nas vossas vidas, mas não devem temer a mudança. Porquê? Porque estão a salvo, em segurança e são amados. E passamos agora para Escorpião.
Escorpião, as vossas cartas não são tão más quanto isso. Vocês esta semana têm aqui a Queen of Cups, ou seja, a rainha dos cálices ou a rainha de copas. E como vocês podem ver, temos aqui uma mulher que tem pérolas, que tem aqui uma tiara à volta da cabeça, tem uma concha. Podem ver o tamanho do cálice pelo qual ela está a beber e veem aqui que esta mulher mostra uma certa opulência, mostra dinheiro, mostra aqui capacidades a nível material, por exemplo. E eu volto a recordar, quando nós estamos a fazer uma leitura individual, é importante ligarmos ao sexo da imagem. No entanto, quando estamos a fazer uma leitura para um signo inteiro, em que estamos a apanhar tantas pessoas diferentes, nós apenas podemos dar importância às características da carta e não necessariamente se é um homem, se é uma mulher. Portanto, vamos focar-nos nas características da rainha de copas e não se ela é uma rainha ou se é um rei, apenas as características que esta carta nos traz. E, portanto, o que é que esta carta nos mostra? Esta carta mostra-nos uma mulher que transborda amor e carinho. Portanto, aqui é importante saber que os escorpiões esta semana podem estar a transbordar de amor e carinho por alguém, o que é um sentimento também bastante bonito e bastante positivo. Também significa o quê? Que esta mulher tem uma grande profundidade a nível emocional que ela não se importa de partilhar com os outros que precisam dela. Ou seja, escorpiões, vocês esta semana vão ter o melhor de vocês a vir à superfície. Vocês vão ter a vossa capacidade de amar, de acarinhar alguém e a vossa capacidade de ter uma profundidade espiritual e emocional que vos permita tentar ajudar os outros que precisam de vocês. Portanto, basicamente esta semana, aquilo que vocês vão fazer é ajudar o próximo. Vocês vão ter a capacidade de ajudar as outras pessoas com os conhecimentos que vocês possuem. E, portanto, é uma carta extremamente interessante. Escorpiões, muitas vezes nós ajudamos sem sequer termos noção de que o estamos a fazer. A ajuda que vocês vão oferecer pode ser algo tão simples como ouvirem alguém que precisa de desabafar, mesmo que vocês não deem nenhum conselho. Simplesmente ouvir. Pode mostrar simplesmente vocês a terem um gesto de carinho, a terem um gesto de bondade, a mostrar compaixão por alguém. Por vezes, isso é o suficiente para ajudar o próximo. Pode também significar que vocês espiritualmente podem ajudar alguém a evoluir ou a crescer. Portanto, escorpiões, esta semana, o melhor de vocês vai estar à flor da pele e vocês vão ter a capacidade de poder ajudar alguém que necessita de vocês. Relativamente à mensagem dos anjos para vocês esta semana é: estou sempre perfeitamente protegido. E lendo aqui atrás diz-nos: quando surge um pensamento de medo, reconheço que está a tentar proteger-me. Agradeço-lhe e deixo ir com amor. Por que é que nos estão a dizer que o medo aparece para nos proteger? Porque muitas vezes é isso que o medo faz. Se nós sentirmos medo de alguma coisa, em doses saudáveis, não aquele medo exagerado, mas se nós sentirmos medo de alguma coisa ou tivermos um pensamento de medo, muitas vezes isso surge como um aviso, surge como uma forma de dizer: tem cuidado com aquela situação. É claro que eu não estou a falar daquele medo exagerado que nos deixa paralisados e nós já não nos mexemos, mas daquele medo que nos faz ter algum cuidado, continuarmos a avançar, mas estarmos atentos àquilo que nos rodeia, estarmos atentos à situação. Portanto, quando aqui diz, quando surge um pensamento de medo, reconheço que está a tentar proteger-me, agradeço-lhe e deixo ir com amor, nós podemos pensar o quê? Ora, se eu estou sempre perfeitamente protegido,
Por que não passar esta mensagem de proteção? Por que não passar esta mensagem de que o medo não tem necessariamente de ser uma coisa má para alguém que esteja cheio de medo e que precise de ouvir essas palavras, que precise de ouvir esse conselho? Portanto, escorpiões, esta semana vocês vão deixar que a vossa parte mais calorosa, mais amorosa saia cá para cima e vão fazer também com que a vossa profundidade emocional e espiritual vos permita ajudar as outras pessoas que não se sintam bem e que estejam a precisar de ouvir as vossas palavras. E passamos agora para Sagitário. Sagitários, vocês, regra geral, costumam ser pessoas bem dispostas, alegres, divertidas, amigos dos vossos amigos, pessoas positivas, aventureiras, gostam de viajar, gostam de conviver. Portanto, é um signo que, regra geral, quando nós fazemos as leituras das semanas, costumam ter cartas positivas. Vocês não são daqueles signos que são atacados com facilidade. No entanto, esta semana também vos calhou a chamada fava, ou seja, vocês são mais um dos signos que não estão com uma carta muito positiva. Vocês esta semana, a nível de tarot, têm o 9 de espadas. E o 9 de espadas é uma carta que já nos saiu aqui algumas vezes nos vídeos dos signos e é uma carta que vocês podem ver que é bastante pesada. Portanto, nós temos aqui duas mãos, dois braços que estão presos, amarrados com cordas e depois temos estas espadas todas aqui por cima a trespassar. Sem contar que por trás temos uma imagem vermelha e depois temos sombras de árvores, mas as árvores vêm negras, não vêm verdes. Portanto, toda esta carta tem uma conotação negativa, tem uma conotação pesada. Portanto, colocando aqui de perto, Sagitários, o que é que isto quer dizer para vocês esta semana? Ora, isto quer dizer esta semana que vocês, infelizmente, poderão ter de lidar com algo que vai falhar, algo que não vai funcionar. Poderão ter de lidar com uma situação que vocês querem ver resolvida ou algo que vocês estão à espera e que irá sofrer atrasos. Poderão também ter aqui uma desilusão, um desapontamento que até poderá ultrapassar o vosso próprio desejo. O que é que isto quer dizer de ter aqui uma desilusão que ultrapassa o desejo? Imaginem que vocês estão num relacionamento amoroso e de repente, por muito que vocês queiram aquela pessoa, por muito que vocês desejem aquela pessoa na vossa vida, vocês vão ter uma desilusão tão grande que de repente essa desilusão passa a ser mais forte do que o vosso desejo de continuar ao lado dessa pessoa. Portanto, esta semana, infelizmente, vocês poderão ter de contar com desilusões, atrasos. Podem ter de contar aqui com esta questão de se sentirem desapontados de uma forma tão grave que esse desapontamento pode sobrepor-se ao desejo que vocês sentem. E isto também é válido para a parte profissional. Imaginem que vocês sempre desejaram entrar numa determinada empresa e conseguem entrar nessa empresa e de repente ficam extremamente decepcionados ou desiludidos com aquilo que vem lá dentro. Afinal, aquela empresa não era o que vocês pensavam e a vossa desilusão pode ser tão grande, que pode ser ainda maior, muito maior do que o vosso desejo e vontade de trabalhar lá. Portanto, esta semana, vocês, Sagitários, têm aqui uma semana um pouco complicada, porque vocês vão ter que lidar com o quê? Volto a repetir, algo que vai falhar nas vossas vidas, algo que pode atrasar nas vossas vidas e algum tipo de desilusão ou de desapontamento que pode sobrepor-se ao desejo que vocês tinham que algo se realizasse. E isto pode ser a nível profissional, a nível amoroso, a nível de algo relativamente aos vossos amigos ou a algum evento. Seja como for, podem contar com algo que falha, algo que vem atrasado ou algo que vos vai desapontar. E o que é que os anjos dizem? E isto eu acho muito positivo para os Sagitários, porque é o normal vindo deles.
mereço alegria. E depois por trás a carta diz: mereço ser próspero, mereço amor, mereço alegria. E portanto, juntando as duas coisas, vamos imaginar que a vossa desilusão é a nível amoroso. Vocês merecem amor. Portanto, se alguém vos desiludiu a esse ponto, avancem, vão à procura daquilo que realmente vos pertença, vão à procura daquilo que vos vai fazer feliz. Se aquela relação vos está a desapontar e a desiludir, não se podem esquecer que vocês merecem ter alegria nas vossas vidas e merecem ter amor nas vossas vidas. Se for a nível profissional, não se podem esquecer, mereço ser próspero. Portanto, se vocês não estão satisfeitos com aquela empresa, se vocês não estão satisfeitos com aquela situação e têm a possibilidade de mudar, por que não? Não se esqueçam, vocês merecem alegria, vocês merecem ser prósperos. Portanto, basicamente o que os anjos vos estão a dizer esta semana é que, apesar de vocês irem passar por uma desilusão, por um atraso, por uma decepção, vocês não se devem esquecer que merecem ser felizes, merecem ser alegres, merecem ser prósperos. Portanto, se algo já não vos serve, se algo vos está a deixar presos e infelizes, se algo vos está a desiludir, avancem, vão em frente, vão em busca daquilo que merecem, vão em busca da vossa alegria. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio, vocês têm uma carta que, quando nós olhamos, parece negativa à primeira vista. No entanto, ela traz-nos uma mensagem extremamente importante. Vocês esta semana têm o 5 de Pentáculos, que é a primeira vez que aparece nos nossos vídeos semanais dos signos. E como vocês podem ver olhando para esta carta, eu volto a repetir, vocês só conseguem entender tarô quando entenderem que temos que analisar as figuras, os elementos e os símbolos que são utilizados nas cartas. Portanto, quando olhamos para aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos um homem ferido, vemos um homem com ligaduras à volta da cabeça, ligaduras à volta do pulso, vemos que este homem vem com um cajado, portanto, provavelmente ele já vinha a cochear, já vinha com dificuldade, e temos uma senhora que está a cuidar dele. E esta senhora, se repararem bem na roupa, faz quase lembrar a roupa das freiras católicas, pela maneira como ela está tapada até aqui, depois tem o resto do lenço, da capa, e aliás, se nós olharmos até para esta própria imagem, parece-nos quase um vitral de uma igreja. Ou seja, é fácil, olhando para estes símbolos, entendermos que há algo de espiritual aqui. Porque se temos um vitral que parece um vitral de uma igreja e uma senhora que parece uma freira, há aqui uma componente claramente espiritual associada a sofrimento, ao sofrimento dos outros. Agora que vos expliquei a carta, vamos então ver que informação é que podemos retirar daqui. Portanto, se vocês olharem bem para esta carta, o que eu vou dizer agora, Capricórnios, vai-vos fazer todo o sentido. O que esta carta nos vem dizer é o quê? É que o calor espiritual tem a capacidade de confortar todos aqueles que estão a sofrer de dificuldades a nível financeiro ou físico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que espiritualmente vocês conseguem curar tudo? Talvez, mas não nesta fase em que nós todos nos encontramos. Mas o que esta carta nos vem dizer é o calor que a parte espiritual nos pode trazer, o calor que a fé nos pode trazer, o calor que nós acreditarmos em algo acima de nós, com mais poder do que nós, nos pode trazer. Neste momento, esta semana, e para vocês, Capricórnios, pode-vos trazer a paz que vocês necessitam ao lidar com situações complicadas.
Isto pode funcionar de duas maneiras. Isto pode querer dizer o quê? Pode querer dizer que são vocês, Capricórnios, esta semana, alguns de vocês, que, graças à vossa fé, graças àquilo que vocês acreditam a nível espiritual, poderão ser capazes de ajudar os outros a ultrapassar determinadas dificuldades a nível financeiro ou a nível físico. E isto pode ser, por exemplo, darem-lhes fé, darem-lhes conforto, darem-lhes um propósito, terem uma palavra com eles que os vai animar. Ou então pode significar que são vocês, Capricórnios, que estão a passar por dificuldades financeiras, vocês, Capricórnios, que estão a passar por dificuldades físicas. Significa que podem ser vocês que estão a sofrer, que podem beneficiar do calor espiritual, ou seja, que vocês podem beneficiar se olharem para o mundo espiritual de outra forma, se olharem para a fé de outra forma, e podem começar a mudar a vossa forma de pensar e isso poder ultrapassar, ajudar a ultrapassar as vossas dificuldades financeiras ou físicas. Portanto, Capricórnios, esta semana, uma de duas coisas. Ou são vocês que vão utilizar a parte espiritual para ajudar alguém a ultrapassar dificuldades físicas ou financeiras, ou são vocês que estão com dificuldades físicas ou financeiras e que vão necessitar da parte espiritual para conseguirem libertar-se dessas dificuldades e pensar de outra forma. Relativamente à carta dos anjos para vocês, diz-nos: este mundo é o nosso paraíso na Terra. E aquilo que nos diz por trás é: nós somos o poder que procuramos. Cada um de nós está ligado ao universo e à vida. Portanto, juntando as duas cartas, o que é que isto significa? Significa que se a nível espiritual vocês conseguirem compreender o que está aqui dito nestas palavras, isso irá ajudar-vos a ultrapassar as vossas dificuldades financeiras e físicas. Para isso vocês têm que interiorizar e compreender o quê? Que vocês são o poder que procuram, mas que cada um de nós está ligado ao universo, somos uma unidade e, portanto, estamos ligados à vida. Quando nós conseguimos entender que todos nós somos um só, quando nós conseguimos entender que existe uma consciência coletiva, quando nós conseguimos entender a importância do nosso pensamento, nós ganhamos poder. E através desse poder, nós podemos tentar alterar partes das nossas vidas que não estão a correr como nós queremos. Esta semana é disso que vocês têm que se lembrar. Vocês têm que se lembrar que não têm que estar aqui necessariamente para sofrer. Vocês estão aqui a experimentar uma vida humana, estão aqui para aprender, estão aqui para evoluir. É verdade que todos vamos sofrer um pouquinho, mas não é preciso passar também por sofrimentos insuportáveis. Portanto, muito importante, Capricórnios, porque esta lição ou é para vocês transmitirem a alguém que necessita. E a lição, eu volto a repetir, nós somos o poder que procuramos. Cada um de nós está ligado ao universo e à vida. Portanto, esta semana, utilizando este conhecimento, utilizando estas palavras e utilizando a noção de que este mundo é o nosso paraíso na Terra, vocês poderão ajudar alguém que necessita da vossa ajuda, alguém que está a sofrer a nível físico ou a nível financeiro, ou vocês poderão agarrar nestas palavras e ajudarem-se a vocês mesmos a ultrapassar as vossas dificuldades financeiras ou físicas. E passamos agora para Aquário. Aquário, vocês são um daqueles signos esta semana, mais um daqueles signos esta semana,
que não estão com uma das melhores cartas que existem. No entanto, estão com uma das cartas que eu mais gosto para poder explicar certas coisas, mas não irei fazer aqui. Se vocês um dia gostassem que eu fizesse uma série a falar sobre os arcanos maiores e explicá-los, digam-me, porque talvez possa haver interesse nisso. Vocês, Aquários, têm um arcano maior esta semana e esse arcano maior é a Lua. Porquê é que eu gosto tanto da Lua? Porque neste baralho não se nota muito. No baralho que eu costumo usar no meu trabalho, medieval de Scapini, nota-se muito mais. Mas a Lua é uma carta super interessante. Porquê? Porque tem uma série de dualidades. Aliás, reparem, tem 2 cães, mas os cães não são iguais. Tem 2 torres, mas as torres não são iguais. Tem aqui eu não costumo já, porque eu sou vegetariana, eu já não como estes bichos. Mas tem aqui uma lagosta e as pinças da lagosta não são do mesmo tamanho, uma é mais comprida que a outra. Portanto, quando nós olhamos para uma carta em que nada é simétrico, portanto há 2 torres mas não são iguais, há 2 cães mas não são iguais, há uma lagosta mas as pinças da lagosta não são iguais, há aqui plantas mas há mais plantas de um lado do que há do outro lado, esta carta vem-nos dizer o quê? Se as 2 realidades são diferentes, é uma carta que nos vai falar de ilusão, é uma carta que nos vai falar de algo que não corresponde à verdade. Eu vou-vos aqui aproximar para vocês poderem ver melhor e se calhar qualquer dia até mostro com o meu baralho, porque o meu baralho mostra muito bem essas diferenças, aquele com que eu trabalho mesmo à série nas minhas consultas. Mas, portanto, a carta da Lua é exatamente isso que nos vem dizer. E vem-nos falar do quê? A carta da Lua vem-nos dizer que a escuridão acaba por aumentar os nossos medos. E isso é verdade. Nós temos muito mais medo quando estamos às escuras do que quando temos a luz acesa. E este estar às escuras também tem a ver com estarmos às escuras a nível de conhecimento. Se nós não conhecemos algo, se nós não temos informação sobre algo, vamos ter muito mais medo do que se nós dominássemos o nosso conhecimento relativamente a isso. E, portanto, a escuridão, o não saber, o não ter conhecimento, vai aumentar o nosso sentimento de medo. E o medo é uma energia paralisante. Portanto, Aquários, esta carta vem-vos dizer o que é esta semana? Vem-vos dizer que o estarem na escuridão, ou seja, o não terem conhecimento sobre tudo, vai aumentar aqui os vossos medos e também os perigos. Porque quanto menos conhecimento vocês tiverem sobre uma situação, mais numa situação de perigo vocês poderão estar a colocar. Vem-nos também falar sobre o quê? Sobre realidades duras e sobre desilusão, desapontamento. Realidades duras porquê? Porque esta carta é uma carta de ilusão. Esta carta é uma carta que tenta mostrar que as coisas são de uma maneira, mas na realidade as coisas são de outra. O que é que isto significa? Significa que vocês podem estar num relacionamento amoroso e de repente apercebem-se que tudo aquilo que vocês acreditavam que era verdade sobre aquele relacionamento é mentira. Vocês podem, por exemplo, estar relativamente à vossa família, e aconteceu comigo no meu despertar, e eu já fiz um vídeo sobre isso, vocês podem descobrir um determinado segredo de família que deita por terra tudo aquilo em que vocês acreditavam sobre a vossa família. Isso aconteceu comigo. Vocês podem, por exemplo, descobrir que aquilo que pensavam saber sobre um amigo não é verdade. Aquilo que vocês pensavam saber sobre a vossa empresa não é verdade. Aquilo que vocês pensavam saber sobre uma determinada pessoa não é verdade. E, portanto, esta carta pode significar vocês abrirem os olhos esta semana e depararem-se com uma dura realidade. Depararem-se com uma situação em que as coisas não são como vocês pensavam, não acontecem como vocês pensavam, e vocês, ao aperceberem-se desse funcionamento, sentem-se de certa forma desiludidos, desapontados, decepcionados e, como estiveram às escuras relativamente a isso, ou seja, como foi algo que nem vos passou nunca pela cabeça, vocês podem sentir medo daquilo que está a acontecer.
E esse medo pode fazer com que vocês nem sequer se apercebam de até que ponto é perigoso manter essa situação. Portanto, Aquários, o que esta carta vos vem dizer é: estejam muito atentos àquilo que vos rodeia e às pessoas que vos rodeiam, pois vocês poderão vir a descobrir que determinadas pessoas não são o que vocês pensavam, que determinadas situações não são aquilo que vocês pensavam. Vocês poderão descobrir que estiveram às escuras, de olhos fechados durante todo este tempo e só agora é que estão a ver a verdadeira realidade. E essa realidade poderá ser dura para vocês, poderá ser difícil de aceitar. Mas vocês têm que abrir os olhos, porque enquanto não abrirem os olhos e não começarem a viver em verdade, vocês nunca serão completamente felizes. Portanto, lamento, Aquários, mas vocês vão se desiludir ou decepcionar com algo esta semana. O que é que as cartas dizem relativamente a isso, o conselho dos anjos? Tão simples como: estou a dar o próximo passo para a minha cura. E depois por trás diz: ouço as mensagens do meu corpo e vejo-me saudável e curado. Assumo a responsabilidade. Estou ciente de que há algo que posso fazer para mudar. Juntando as duas cartas, o que é que isso significa? Significa que quando vocês descobrirem a verdade, quando vocês limparem a ilusão, quando vocês enfrentarem a dura realidade, quando vocês passarem pela desilusão, a decepção e o desapontamento das coisas ou pessoas não serem aquilo que vocês pensavam, vocês devem encarar isso de forma positiva. Devem encarar isso como o primeiro passo, não é? Para aceder à vossa cura. E é por isso que vocês dizem aqui também: estou ciente de que há algo que posso fazer para mudar. Porque a partir do momento em que vocês descobrem a ilusão, a partir do momento em que vocês descobrem a mentira, vocês têm duas escolhas. Fazer de conta que não descobriram nada porque vocês preferem viver de olhos fechados e continuar a acreditar na ilusão, porque naquela ilusão vocês eram felizes e na realidade, naquela dura realidade, vocês são infelizes. Portanto, podem escolher fechar os olhos e voltar outra vez a viver o que estavam a viver, ou podem escolher abrir os olhos, avançar e não ter medo de mudar para conseguirem viver em verdade. E Aquários, esta é a vossa escolha esta semana. Querem continuar a viver numa ilusão? Ou querem mudar e ir para uma realidade nova, diferente, mas em que pelo menos não estão a viver numa ilusão? Estão a viver numa realidade, por muito dura que ela seja inicialmente. E passamos finalmente para Peixes, o último signo de que vamos falar hoje. E vamos fechar com, finalmente, um signo também com cartas positivas. Aliás, a vossa carta de tarô para esta semana já é uma nossa conhecida aqui no canal. A carta que vocês têm é o 4 de paus. E no 4 de paus, esta carta já saiu várias vezes, vocês conseguem ver aqui à distância um castelo, uma montanha com um castelo, e podem ver aqui que estes 4 ramos se juntam para depois ter aqui uma grinalda com flores, com rosas, enfim, tudo isto mostra-nos algo positivo, mostra-nos algo de grandioso. Portanto, não é uma carta que venha com uma mensagem negativa, não é uma carta que nos venha colocar medo, é uma carta que nos vem mostrar algo até de bastante positivo, porque é uma carta que tem a ver com o quê? Tem a ver com estarmos a recolher agora os frutos daquilo que nós semeamos. Mas com esta carta não está a falar de recolher os frutos de coisas negativas, está a falar de recolhermos os frutos de algo positivo. Portanto, colocando a carta mais de perto, o que é que ela nos está a querer dizer? Está a querer dizer, peixinhos, que vocês esta semana poderão estar a colher e bem, e de forma muito merecida, os frutos do quê? Os frutos de tudo aquilo que vocês fizeram para terem paz, prosperidade e harmonia.
Portanto, peixes, vocês esta semana têm uma semana em que é suposto estarem em paz, prosperidade e harmonia. Isso vai acontecer com todos os peixes? Não, mas vai acontecer com todos os peixes que ultimamente têm estado a espalhar paz, prosperidade e harmonia pelos outros, ou que têm estado a fazer pensamentos para eles próprios de paz, prosperidade e harmonia, porque esta carta não diz que vão estar todos em paz, prosperidade e harmonia. Diz que aqueles que estiveram a plantar vão recolher esses frutos. Portanto, quem esteve a transmitir paz, prosperidade e harmonia para os outros vai recolher isso agora. Quem esteve a trabalhar para ter paz, prosperidade e harmonia vai receber isso agora. Quem esteve a fazer afirmações, pensamentos, visualizações de paz, prosperidade e harmonia vai senti-lo esta semana. No entanto, se vocês não o fizeram, se vocês não transmitiram isso a ninguém, nem a vocês mesmos, nem sequer fizeram visualizações ou afirmações, é natural que vocês não vão receber isto, porque esta carta diz-nos de forma muito importante: vocês vão receber o que colheram. Se vocês não colheram, ou melhor, se vocês não plantaram, vocês não vão poder colher agora. Portanto, só os peixes que fizeram isto pelos outros ou que fizeram um trabalho interno é que irão ter toda esta positividade. No entanto, incluindo aqueles que não fizeram nada disto para poderem agora estar a receber, os anjos dizem: estou sempre seguro. E depois, lendo por trás, a carta diz: liberto o meu apego emocional a crenças do passado para que não me prejudiquem no presente. Estou seguro. O que é que isto quer dizer? Mesmo vocês, peixinhos, que não estiveram a distribuir pelas outras pessoas sensações ou pensamentos de paz, harmonia e prosperidade, mesmo vocês que não estiveram a acreditar que isso iria acontecer nas vossas vidas, mesmo vocês que não fizeram visualizações nem afirmações, os anjos dizem: vocês estão seguros e, portanto, devem libertar o vosso apego emocional a crenças do passado. Ou seja, se vocês sempre acreditaram que a vossa vida não podia ter paz, libertem essas crenças. Se vocês sempre acreditaram que a vossa vida não seria próspera, libertem essas crenças. Se vocês nunca acreditaram que a vossa vida teria harmonia, libertem essas crenças, porque só libertando as crenças do passado é que vocês podem evoluir no futuro a partir dos vossos pensamentos no presente. E portanto esta carta diz: liberto o meu apego emocional a crenças do passado, portanto a ideia de que não merecem paz, nem harmonia, nem prosperidade, para que não me prejudiquem no presente. Estou seguro. Ou seja, querem poder recolher paz, harmonia e prosperidade como muitos peixinhos vão fazer esta semana? Então, libertem-se das crenças negativas e limitadoras do passado, comecem a acreditar que é possível, comecem a fazer afirmações, visualizações e acreditem que vocês merecem paz. Vocês merecem prosperidade, vocês merecem harmonia, independentemente daquilo que vos colocaram na cabeça, independentemente do que os vossos pais vos disseram ou a sociedade vos fez sentir. Vocês merecem, todos nós merecemos, paz, prosperidade e harmonia. Portanto, toca a libertar as crenças negativas do passado e de deixar entrar as crenças positivas e termos a noção de quê? De que crenças negativas do passado não vão fazer mais do que prejudicar o nosso presente e colocar em causa o nosso bem-estar no futuro. Vocês estão seguros. Não tenham medo de sonhar. Os sonhos podem tornar-se uma realidade. E pronto, a nível de signos e de tarô, por hoje era esta a mensagem que eu queria passar, eram estas as mensagens que eu queria dar. Relativamente aos baralhos que eu utilizei a nível
de oráculo, um oráculo que não é a primeira vez que usamos aqui, que é Pensamentos do Coração, da Louise Hay. Portanto, este foi o oráculo utilizado e relativamente a tarot, utilizamos, como sempre aqui no canal, o tarot de Morgan Greer. Houve quem me tivesse feito uma pergunta, eu não vou identificar a pessoa, mas é um senhor que eu sei que ele e a família toda dele assistem aos vídeos, que era onde poderiam adquirir os baralhos e os oráculos que eu utilizo. E a minha resposta é: todos os baralhos ou oráculos que eu estou a utilizar em inglês, eu mando vir através da Amazon e, portanto, mandando vir através do Amazon, amazon.co.uk, eu através daí não tenho acordo. Portanto, se quiserem que eu mande vir do estrangeiro e depois envie para vocês, se for mais fácil, eu poderei fazê-lo. Mas todos os baralhos em estrangeiro vêm do Amazon. Os baralhos que eu utilizo em português, eu compro-os aqui em Portugal. Alguns eu tenho acordo, outros não tenho acordo. Ou seja, em alguns poderão ganhar mais em comprar comigo, noutros podem comprar na Bertrand, podem comprar na FNAC, por exemplo, e portanto poderão receber por aí os vossos oráculos e não terem que comprar necessariamente por mim. Mas todos os baralhos estrangeiros eu compro no site amazon.co.uk. No Brasil fica mais perto para vocês mandarem vir diretamente do site amazon.com, porque esse site é dos Estados Unidos e para o Brasil está mesmo ao lado. Aqui na Europa, amazon.co.uk. Antes de me despedir, quero apenas recordar novamente que existe a loja do Poder do Cosmos na página do Facebook do Poder do Cosmos, onde temos uma série de produtos à venda, incluindo livros, e para quem gosta de signos, temos também à venda este livro chamado Manual Prático de Astrologia, que fala sobre as características de cada signo, fala sobre como é a mulher e o homem de cada signo, fala também sobre ascendentes e como é que os ascendentes nos vão influenciar, entre outras informações. Portanto, é um livro que eu considero bastante interessante, bastante importante, e é gira a maneira como os signos são aqui tratados. Portanto, quem estiver interessado, nós também temos este livro. De resto, volto a recordar, se quiserem entrar em contacto comigo, poderão fazê-lo como? Poderão fazê-lo todos os dias através do site da wengo.pt, onde me encontra a dar consultas. Podem fazê-lo aqui mesmo, deixando comentários nos vídeos do YouTube do canal do Poder do Cosmos. Podem fazê-lo através da página de Facebook do Poder do Cosmos. Podem fazê-lo através do grupo do Poder do Cosmos no Facebook e também do novo grupo que nós temos agora chamado Poder do Cosmos, o Despertar. Também é outro grupo que nós temos neste momento no Facebook. Também podem entrar em contacto enviando um e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. Também estamos presentes no Instagram como Poder do Cosmos, portanto também nos podem encontrar lá, já temos mais de 500 seguidores no Instagram também, e também podem fazê-lo como? Através do número de telefone que vai aparecer aqui em baixo, mas que eu prefiro que vocês utilizem ou com SMS ou com WhatsApp, porque é mais fácil para mim, porque eu ou estou a gravar ou estou a dar consultas e portanto torna-se mais complicado atender mesmo uma chamada. Deixem uma mensagem, digam aquilo que pretendem e eu depois entrarei em contacto convosco. Sobre as promoções, que algumas pessoas têm curiosidade do que é que está a acontecer porque eu não tenho andado a falar sobre elas. Como eu claramente passei o mês de março toda doente, já deu para perceber, hoje é dia 25 e mesmo assim eu ainda não estou a 100% e faz hoje 3 semanas que eu adoeci. Todas as promoções que eram supostos estar presentes durante o mês de março
vão na realidade estar presentes durante todo o mês de abril também. Portanto, a história de vocês poderem fazer uma consulta telefónica de 20 minutos por 15 euros vai estar presente até ao dia 30 de abril, porque vocês não têm culpa de eu ter adoecido durante 3 semanas durante o mês de março. Portanto, vai transitar para abril. Relativamente a quem pagou e não recebeu ainda leituras, isto é válido para quem pagou e não recebeu, para além de vocês irem receber as vossas leituras, vocês também irão ter uma oferta que eu depois vos explicarei, mas que tem a ver com poderem ter uma consulta telefónica comigo de forma gratuita. Portanto, é para vocês serem compensados pelo tempo que estiveram à espera. Aquelas pessoas que fizeram pedidos de consultas ou pedidos de leituras, mas que ainda não pagaram, eu irei entrar em contacto com todos vocês e irei dizer-vos quando é que as leituras irão estar prontas para vos poderem entregar. Eu sei que há pessoas que começam a pensar, oh meu Deus, nós pagámos e ainda não recebemos, o que é que ela está a fazer? Ela tem tido uma série de problemas e por isso é que isso ainda não aconteceu. Portanto, eu não estou aqui a tentar enganar ninguém, eu não estou a tentar ser falsa com ninguém, porque eu estou demasiado disposta publicamente para que isso fosse uma realidade. Portanto, quem pagou vai receber, para além de receber, vai ter direito a ter uma consulta gratuita comigo para tentar compensar esta situação. Quem ainda não pagou, eu vou-vos dar uma data e dizer quando é que a leitura irá ser efetuada e irá ser enviada. Portanto, eu não estou aqui para enganar ninguém, não é esse o meu objetivo e é como eu digo, eu estou demasiado disposta para poder fazer uma coisa dessas, seria uma vergonha enorme. Portanto, é isto que vai acontecer agora e era isto que eu vos queria dizer. Portanto, as vossas leituras vão ser feitas e todas as promoções vão ser estendidas até ao dia 30 de abril e não até ao dia 31 de março, devido a eu ter adoecido durante 3 semanas e mesmo assim ainda não estou completamente bem. Mas agora, para não continuar a falar mais e para o vídeo não ficar mais longo do que o habitual, eu vou-me então despedir de todos vocês. Muito obrigada a todos aqueles que nos estão a ver pela estreia e que esperaram até aqui e desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.